Bom dia a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Um momento só. Na manhã de hoje nós temos o Rogério, que é trabalhador aqui da casa, que vai nos falar sobre o tema escolha das provas. Antes da gente passar a palavra para ele, fazer uma leitura da página, como de costume, uma prece. É do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje, capítulo 4, Trabalho. E Jesus lhes respondeu: meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Jesus em João, capítulo 5, versículo 17. Em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Essa página é bastante oportuna para todos nós. Quase todos pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênuo de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas no pretérito obscuro. Ingênuo aqui significa congênito, inato, que já nasce com a pessoa. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e à sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós desde quando? Como sempre, as páginas são bastante oportunas, né? Com relação ao trabalho de todos nós. Por mais simples que ele seja, ele tem uma função, e a gente deveria exercitá-lo com amor. Conforme ele diz no final aqui, né? Nós começamos ontem. Jesus trabalha há quanto tempo? Bom, porque nós conhecemos há mais de 2000 anos, mas ele já era um trabalhador de Deus, já era responsável por fundar outros planetas nesse universo e nunca parou de trabalhar. E a gente muitas vezes está sempre queixando, né? Do serviço, do labor. E eu tenho percebido uma coisa nos últimos tempos extremamente preocupante. Eu atribuo até essa pandemia aí. Como as pessoas estão perturbadas psicologicamente. Como as pessoas estão sensibilizadas. Até dentro da casa espírita. Você não pode falar nada. Se você alerta a pessoa que ela está errando numa coisa, pronto, ela se aborrece ao trabalho, né? E às vezes ela deixa o trabalho. Pode deixar, então não vou fazer mais não, né? E a gente fica imaginando assim, há quanto tempo nós estamos dentro do centro espírita? E até hoje a gente ainda se suscetibiliza com as coisas que nos falam. É impressionante. Mas eu atribuo isso também a essa perturbação que a humanidade está vivenciando. Porque as pessoas psicologicamente ficaram perturbadas. Bastante. Esse negócio de ficar em casa, né, fechado e tudo mais, afetou um pouco a psique das pessoas. Eu tenho vários amigos espíritas, psicólogos, psiquiatras, e que converso muito com eles, e eles falam: olha, nunca aumentou tanto o número de pacientes como a partir de 2020 com a pandemia. Eu não tenho tempo no meu horário para atender mais ninguém. Agora, tudo isso nos remete a uma coisa: aonde anda a nossa fé? A tempestade do barco, naquele ensino de Jesus no lago de Genazaré, é para todos nós. Quando o barco começa a quase tombar por causa das ondas e dos ventos, os apóstolos desesperados, Jesus dormindo. Aí Pedro vai lá: mestre, o barco vai afundar, o senhor não está vendo? E aí o que Jesus faz? Ô gente de pouca fé,
Eu fico imaginando isso em nós espíritas. Eu não estou criticando nenhuma outra religião. Cadê a nossa fé? Que faz com que a gente se aborreça com qualquer coisa dentro do centro espírita. Que a gente abandone a tarefa. Que a gente deixe as nossas atividades porque eu não gostei do que me falaram. Aonde é que anda o nosso raciocínio, a nossa inteligência, da gente parar e refletir? Peraí, será que a atenção que me chamaram naquilo, as pessoas não estão corretas? Será que eu não preciso refletir, que eu preciso melhorar, ao invés de eu me aborrecer? Mas volto a dizer isso. Isso aí está tudo ligado à ansiedade que as pessoas têm vivenciado, à melancolia, à depressão, a uma série de fatores desencadeados pela pandemia. E, infelizmente, as pessoas não estão alertas para isso. Estão se deixando levar. A gente presencia isso, como eu disse, infelizmente, dentro de muitas casas espíritas, eu que ando por aí. Como espírita se melindra, né? Eu acho muito engraçado, interessante isso. Como se aborrece. Mas, como diz a página aqui, Jesus nunca parou de trabalhar. E nós estamos desistindo com tanta facilidade de coisinhas tão insignificantes. Fica a lição para todos nós. Então vamos levar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare, que nos dê essa consciência crística da tarefa que nós estamos desenvolvendo, principalmente nós aqui dentro da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec, para que tenhamos um pouco mais de comprometimento com as verdades divinas, para que entendamos a mensagem de Jesus e, sobretudo, procuremos colocar em prática no nosso dia a dia. Que Nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva no seu manto de amor e bondade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós pedimos permissão aos mentores da casa, na figura maior do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, para dar por aberto os nossos trabalhos dessa manhã de domingo. Com a palavra, então, nosso amigo Rogério, que vai nos falar sobre a escolha das provas. Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine nessa manhã. Que o nosso bom anjo guardião possa nos sustentar e nos auxiliar, a fim de que a gente possa falar no estudo com clareza nessa manhã. Nosso irmão Bezerra de Menezes seja conosco. Eu acho importante a gente, como espírita, ter consciência de quem nós somos, de por que nós estamos aqui, para onde nós iremos e os meios para a gente atingir a nossa meta. Acima de tudo, a nossa relação com o Criador, que é Deus, e a sua natureza é importante. E Allan Kardec, quando começou o seu trabalho de decodificação da doutrina espírita, a primeira pergunta dele é justamente sobre o que é Deus, dada a importância do assunto. Por isso é importante a divulgação da doutrina espírita, que é a terceira revelação, e o seu estudo sistematizado, a fim de nos percebermos não somente como animal racional pela classificação biológica, né? Mas para nos descobrirmos espíritos encarnados, evoluindo, em busca da nossa felicidade, a nossa evolução e aperfeiçoamento. Então hoje a gente quer trazer um pouco de conhecimento da doutrina para que ela seja a alavanca desse progresso nosso. Um dos pontos-chave da doutrina espírita é, depois de compreendermos Deus, que está na pergunta número 1, é a consciência de nós mesmos.
é o intercâmbio, a comunicação dos espíritos e nas suas duas condições, como encarnado e desencarnado. Para depois então a gente compreender como se processa esses mecanismos da nossa evolução. A gente precisa então desmistificar a morte, já que a gente transita nos dois lados da vida, encarnado e desencarnado. É preciso que a gente desmistifique a morte, né? E a doutrina espírita esclarece para a gente que a deterioração da matéria, o fim do corpo físico com o desligamento do espírito, a cessação do período de funcionamento do princípio vital sobre nós, não significa o fim da nossa existência, da nossa individualidade, e sim uma transição para a vida espiritual. A doutrina espírita esclarece para a gente que a gente transita entre o mundo material e o mundo espiritual. Somos espíritos revestindo um corpo físico a fim de que a gente possa se aprimorar, se aperfeiçoar. Assim como a gente se conhece como seres humanos, assim como a gente nasce no corpo físico, sob a assistência dos nossos pais, dos nossos familiares, e a gente, em criança, requer cuidado, atenção, chora por ainda não saber se manifestar, não saber falar, pedindo alimento para o nosso desenvolvimento, movimenta o corpo, denotando que a gente nasceu para o exercício, para a atividade, para desenvolver as nossas atividades motrizes. Quando a gente começa a engatinhar, quando a gente começa a andar, a gesticular os primeiros sons, e somos estimulados pelos nossos pais para que a gente aprenda a falar, articular a palavra. Mais tarde, quando a gente pega o lápis e começa a rabiscar, e novamente nossos pais, nossos familiares nos estimulam, dizendo que está bonito, nos estimulando a continuar, e a gente vai aprendendo através da motricidade os traços, até que a gente aprende as primeiras letras, os primeiros números, e por aí a gente vai desenvolvendo as nossas aptidões motrizes e a nossa intelectualidade à medida que a gente vai convivendo com os familiares, observando, vendo, ouvindo e interagindo com eles. Assim também o espírito tem a sua fase de infância, a sua fase de amadurecimento, a sua evolução até chegar à perfeição. E a doutrina espírita explica tudo isso para nós. Allan Kardec decodificou todas as mensagens, todas as comunicações espíritas para a gente nas obras básicas, nas 5 obras básicas, no chamado Pentateuco, e principalmente no Livro dos Espíritos. E a gente tem a oportunidade de, no estudo dessas obras, conhecer tudo isso detalhadamente. Quando a gente deixa a matéria e entra na espiritualidade, a gente descobre outras variantes do estado da matéria e da consciência do eu. Outras faculdades despertam em nós como espíritos. A energia do pensamento, o que a gente é capaz de realizar com a força do pensamento e pela vontade. E como fomos criados à imagem e semelhança
de Deus, essa semelhança se dá não na manifestação do corpo físico, mas na manifestação das nossas aptidões como espírito. Deus, que é incriado, sempre existiu, mas que cria tudo que a gente vê na natureza com perfeição. Nós também somos capazes de criar, somos co-criadores da natureza. Mas como nós nascemos, fomos criados simples e ignorantes, no princípio as nossas atividades são imperfeitas, então a gente não faz tudo corretamente como Deus na sua perfeição. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e na sua sabedoria, organizou tudo de uma tal maneira que faz com que os espíritos já mais adiantados, evoluídos, venham em nosso socorro e nos assistam. A despeito da gente ser simples e ignorante e convivermos e interagirmos todos juntos, e sofrermos a influência uns dos outros, os bons espíritos vêm nos assistir nessa caminhada evolutiva nossa, nos incentivando ao bem, ao caminho correto. E assim, nessa caminhada evolutiva, é necessário que a gente retome a nossa jornada em várias etapas através do processo da reencarnação. É importante também a gente relembrar que nessa caminhada nós convivemos com os nossos semelhantes. E Allan Kardec, no estudo das obras básicas, no início também, um outro tema importante é a escala espírita. Na pergunta 100 a 106, ele detalha como funciona essa escala. E, sendo nós ainda espíritos imperfeitos em evolução, nós vivemos em mundos conforme as nossas aptidões e necessidades. Existem 5 tipos de mundo: os mundos primitivos, os mundos de prova e expiação, os mundos ditosos, os mundos felizes e os mundos dos espíritos puros. Nós, na nossa condição, vivemos no mundo de prova e expiação. E a maioria de nós somos espíritos imperfeitos. E os espíritos imperfeitos são classificados em 5 etapas. Espíritos impuros são aqueles que, na sua evolução, pelo seu livre-arbítrio, se inclinaram ao mal. Os pseudo-sábios são aqueles que têm amplos conhecimentos, mas por orgulho têm a ilusão de saberem mais do que realmente sabem. Muitos deles assumem a liderança das nossas comunidades, das nossas vidas, e nos dirigem a vida, nos 2 lados da vida. No mundo espiritual, a gente também se organiza por afinidades, e no mundo material, onde a gente vê nos 2 lados, como no lado de cá, essa diferença, essa desigualdade social, porque a gente ainda é regido pela imperfeição, o nosso ego ainda fala mais alto e a gente ainda se preocupa mais com o eu, não sabendo ainda viver o exemplo e o ensinamento do Cristo, que transmite as mensagens de Deus e que nos ensinou
amar ao próximo como a si mesmo. Os espíritos neutros, que não são nem bons suficientes, nem maus também. Pelo contrário, são espíritos ainda apegados às coisas do mundo, à vida material, terra a terra. E tem a classificação dos espíritos batedores ou perturbadores. Esses são mais conhecidos no lado espiritual e na sua manifestação entre os encarnados, porque ela se dá através dos fenômenos físicos, né? Os fenômenos sensíveis aos nossos 5 sentidos. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a influência dos espíritos, está assim: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E a resposta é: a esse respeito, a sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então, baseado nessa pergunta e na pergunta 490 e 491, que fala sobre os anjos guardiões e os espíritos protetores, que têm a missão de guiar o seu protegido no bom caminho, aconselhá-lo, consolar e sustentar nas suas experiências, nós percebemos que Deus não nos desampara. Permite sempre que a gente tenha acesso a bons conselhos. Observando que nós, homens encarnados, na nossa cultura, nos criamos e que sofremos influências uns dos outros, a gente percebe que nós temos a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. E isso está presente também na obra básica. Dito isso, eu quero lembrar que naquele livro Exilados de Capela, os espíritos trazem para a gente que além dos espíritos que na sua origem encarnaram aqui na Terra, vieram para cá outros espíritos para ajudar no nosso progresso e ao mesmo tempo espiarem as suas faltas, a sua insistência em permanecer arraigado no orgulho, no egoísmo e em certas viciações. E foram 4 grupos distintos que se espalharam pelo planeta. Então, desses 4 grupos, 2 deles já eram bastante espiritualizados. Uma parte ficou na região dali da Índia e a outra ali para o lado da China. E eles se desenvolveram num culto cultural encarnado diferente do nosso, do cristão, mas nem por isso deixaram de compreender os ensinamentos de Deus. É verdade que tanto eles quanto nós, encarnados, cometemos erros e viciações no entendimento dos ensinamentos de Deus com relação às leis naturais. Então os indianos se organizaram por castas e ainda por orgulho e egoísmo acabaram fazendo distinção uns dos outros, descumprindo o mandamento maior da gente viver como irmãos. Nós outros
do mundo ocidental, fomos educados através da doutrina cristã que se originou lá do judaísmo, na crença do Deus único, né? E desde tá nas Escrituras, que começa com a Gênesis, desde Adão e Eva, desde Caim e Abel, Adão e Eva, com aquela mensagem simbólica da maçã, desde aquele momento, desperta neles a consciência do eu, e eles são levados a sair do paraíso, que na verdade é o ponto de origem para a necessidade das reencarnações sucessivas, pela lei do trabalho, pelo suor do corpo, buscar o sustento. Desde Caim e Abel, na convivência nossa entre irmãos e no desrespeito à vida e às leis de Deus, a gente também assume responsabilidades dos nossos atos, de tudo que a gente faz na vida, é o nosso livre-arbítrio. Mais tarde, ainda, a gente vê a história de José, filho de Jacó, que depois foi chamado Israel, com mais os seus irmãos, sendo José o caçula na época, e porque tinha uma facilidade mediúnica e uma interação com o mundo espiritual, e tinha sonhos e conseguia interpretá-los, e ao conversar com os irmãos não era bem compreendido e despertava o ciúme dos irmãos. Os irmãos se reuniram e resolveram se livrar dele. Iam matá-lo. Sobre a intervenção de um deles, resolvem deixá-lo num poço até decidir o que fariam com ele. Naquela época primitiva, a atividade básica era o pastoreio e a comercialização de alguns produtos. Então, onde eles estavam, passava de vez em quando algumas caravanas que ia de um lado para outro nessa atividade comercial, e tendo passado uma caravana, e também sendo comum naquela época o serviço escravo, eles se livraram do irmão, vendendo o irmão para os estrangeiros. E aí José vai como escravo para o Egito. Chegando no Egito, inicia ele a sua jornada, a sua experiência aqui no mundo físico, com muitas provas, muitas tribulações, né? Até que descobre nele essa faculdade mediúnica e ele auxilia um oficial lá e acaba tendo projeção na sua vida. E acaba indo para ajudar o faraó, que era o chefe supremo do Egito, nas atividades. E com o desenvolvimento da sua inteligência e das suas aptidões, chega num alto posto de comandar todo o país, sendo praticamente a segunda pessoa depois do faraó, era quem decidia tudo. Há uma época em que todo o planeta ou toda a região passa por fome, que foi prevista por ele num sonho que perturbou o faraó, e ninguém sabia decifrar, ele que decifrou, e por ter decifrado foi dada a ele a incumbência de providenciar para que fosse minimizadas as consequências
dessa previsão, né? Seriam 7 anos de fartura e seguidos de 7 anos de dificuldade, de fome e miséria. E aí ele programou a cultura do trigo, das outras coisas, armazenou tudo direitinho para os 7 anos de fome e eram distribuído tudo. E a fome foi tão intensa e assolou tanta região que atingiu a sua família no estrangeiro, onde eles viviam, na terra de Canaã. E o pai dele determinou que os irmãos fossem ao Egito, porque ficaram sabendo que lá tinha alimento, fossem lá buscar. E eles foram a primeira, foram a segunda, até que José descobriu eles, e investigando sobre eles, ele não foi reconhecido. Na segunda vez, procurando saber dele, descobriu que havia nascido um irmão mais novo, Benjamim. Pediu para que na próxima ida deles, eles levassem Benjamim, levou Benjamim. Ficou com Benjamim lá, forçou os irmãos a deixar o Benjamim lá e fizeram que ele trouxesse também o pai. Depois ele se rebelou, depois de muito conflito íntimo, em falar, em vingar, não vingar, se rebelou como irmão deles e passaram a conviver todos lá. O tempo passou, né? José morreu, Jacó, Israel morreu, as gerações foram passando e as gerações futuras acabaram se proliferando e também o faraó mudou, a administração mudou e começaram a ver os estrangeiros, os judeus, de uma forma diferente e acabaram submetendo eles a trabalhos forçados, a escravizá-los. E começa aí a prova dele, a expiação deles pelas faltas, né? Uma falta coletiva do clã e a expiação deles na escravidão. Mais tarde aparece a figura de Moisés, que, nascido no regime de escravidão, a mãe se preocupa com o filho e tenta dar a ele uma vida melhor. Então, ao nascer, coloca ele num barquinho e encaminha ele rio abaixo, e ele é encontrado pelas princesas, filhas do faraó da época, que se banhavam na beira do rio e acabam adotando o menino, e ele é criado como egípcio, pela cultura egípcia, é iniciado, conhece todo o funcionamento da cultura egípcia, conhece todo o ensinamento da espiritualização dos egípcios, até que, num determinado momento, já mais adulto, desperta nele a sua faculdade mediúnica também, e naquela passagem famosa das sarças, né, ele tem a visão de uma mensagem de Deus, dizendo que ele deveria libertar o povo judeu da escravidão do Egito. E ali começa a sua saga, a sua peregrinação, o seu combate contra a imposição dos egípcios, até que vão e passam 40 anos no deserto, recebem as orientações dos 10 mandamentos, vão para a terra prometida. Ele não entra na terra prometida, só as gerações futuras. É também uma passagem que denota para a gente as provas e experiências da vida. Mais adiante, aí a gente já dá um pulo aqui. A gente vai relembrar agora
Ana e Zacarias. Zacarias, um discípulo das atribuições do templo, um sacerdote do templo, né? E Ana, sua esposa, já idosos, sem filhos, e Zacarias está lá no templo e de repente também tem uma visão e aparece-lhe um anjo e fala que eles teriam um filho. Zacarias questiona, fica em dúvida e o anjo diz para ele que ele ficaria mudo por não acreditar nas suas palavras até que se concretizasse. E Ana realmente tem um filho. Ele é chamado João Batista e é o precursor de Jesus nos ensinamentos cristãos. Depois nós temos o nascimento de Jesus, o advento do nascimento de Jesus, um Espírito puro que nasce entre nós, mostrando que Deus não nos desampara nunca, que Deus sempre manda espíritos mensageiros sobre nós, espíritos a nos orientarem, assim como a gente vê em Moisés, na comunicação de Moisés, quando recebe a sua missão, na comunicação de Moisés, quando recebe os 10 mandamentos, assim como a gente vê a comunicação de Zacarias, em que o anjo fala para ele que ele teria um filho, a gente percebe aí então que Deus nunca nos desampara e que apesar de sermos imperfeitos e sofrermos a influência um dos outros e da matéria, nós temos a cooperação dos espíritos puros a nos incentivar, nos orientar no caminho correto a seguir para que a gente possa evoluir. Então, chega Jesus entre nós e junto com Jesus uma pleiade de bons espíritos nas atividades. A gente vê paralelo a isso e está demonstrado nessa obra aqui maravilhosa aqui de Paulo e Estevão, a figura de Estevão, que não conheceu Jesus, só conhecia o Antigo Testamento, mas era um espírito que soube interpretar as Escrituras, que era espiritualizado e que viveu sua vida pautada nos ensinamentos de Deus. Viveu a sua experiência de forma valorosa e espiritual. De família humilde, perdeu a mãe cedo, mas uma mãe que o orientou a ele e a irmã Abigail e que explicou bem as Escrituras para ele. E mesmo na hora em que o pai sofreu as consequências de uma atitude equivocada, quando resolveu se vingar das perdas que sofreu materialmente, ele viveu aquela experiência com altivez e humildade. Foi condenado às galeras, continuou vivendo com humildade, com os princípios de solidariedade e fraternidade, foi compreendido pelos seus superiores, foi libertado mais tarde. Quando Paulo, que era noivo de Abigail, e ainda se chamava Saulo, equivocado na interpretação das Escrituras, ao contrário de Estevão, e se resolveu a perseguir os cristãos e por consequência acabou condenando Estevão à morte. Estevão valorosamente convocou a irmã a permanecer na fé, a orar e vigiar,
e a seguir adiante. E na vida espiritual foi quem orientou a Paulo nas suas atividades depois do encontro, Saulo, depois do encontro de Saulo com Jesus em Damasco e a sua transformação. Após a sua transformação, a sua conversão e a sua correção na sua trajetória, na sua missão espiritual de divulgar o cristianismo, é Estevão quem o orienta na sua jornada fora e é quem o recebe na hora do seu desencargo. Mais tarde a gente vê Francisco de Assis, que nasce em família bastarda e chegou a ser um soldado, porque era comum naquela época as pessoas de posição escolher a vida militar e por questões de família também, mas ele não se encontra naquilo e abandona tudo. E num dos seus momentos de solidão, ele escuta uma voz que pede para ele reconstruir a igreja, e ele vai e reconstrói a igreja no sentido material, uma igrejinha abandonada, e a voz torna-lhe falar para ele reconstruir a igreja. Então ele, meditando, ele percebe que era a reforma da igreja, que a igreja havia se perdido no decorrer do tempo, o cristianismo havia se deteriorado no decorrer do tempo pela influência dos humanos e dos interesses materialistas, tinha deixado a sua função de confortar as almas e de prepará-las para a vida espiritual. E aí, então, Francisco de Assis, que originalmente tinha um outro nome, toma o nome de Francisco de Assis, ele resolve então, pela vida simples, se desfaz de todos os seus bens materiais e se dedica a cuidar dos pobres. Mais adiante a gente vê Pestalozzi, um famoso educador, e a gente tem ele retratado nessa obra aqui. Da missão de Allan Kardec. Tem um capítulo que é dedicado a ele, que fala da sua vida como educador e da assistência que ele deu a Allan Kardec, que naquela época ainda era o Denis Aivai, como ele foi educado na Suíça, e depois a missão de Allan Kardec, também é retratada aqui, é retratada como os espíritos falam para ele qual era a missão dele, o que ele deveria fazer, e ele se dedica, na sua madureza, à codificação espírita. Nós temos também Fernando de Lacerda, no País da Luz, é um português médium, foi perseguido, não era rico, mas tinha uma certa posição, tinha uma indústria, a família tinha uma indústria, mas foi perseguido também pela ditadura portuguesa e acabou se transferindo para o Brasil e continuou a sua obra mediúnica de assistência aos pobres aqui no Brasil. A Federação Espírita Brasileira o acolheu e as suas obras mediúnicas. Então ele tem aqui várias mensagens. Nós temos nosso querido Chico Xavier, no seu abnegado apostolado cristão, nosso exemplo atual de humildade, de dedicação e de seguimento das leis divinas, sem apego nenhum material e total dedicação aos semelhantes, total exemplo do que é o amor fraternal para nós. Nós temos a irmã Dulce, Eurípides Barçanufo, Divaldo, Raul Teixeira. Não podemos esquecer Bezerra de Menezes também, a sua trajetória aqui na Terra, como médico dos pobres, e que nos acompanha até hoje na espiritualidade.
o nosso querido Ismael, no livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, também, a sua obra, junto com Fernão Dias Paz, desbravando o Brasil nos primórdios, no seu descobrimento. Emmanuel, que vem como Manuel de Nóbrega, preparando o Brasil para a sua missão de Pátria do Evangelho, de divulgação da doutrina, né? Em contrapartida, a gente tem Judas, que não compreendeu a mensagem de Jesus e teve a sua revolução fracassada, foi traído pelos sacerdotes do templo, mas que depois volta como Joana d'Arc e consegue auxiliar na Revolução Francesa, né? Nós temos César, que também não compreende a missão, quando é chamado junto a Allan Kardec para auxiliar na obra da divulgação da doutrina espírita, e vem como Napoleão Bonaparte e se perde pela opção pelo poder, pela opção pelo poder do mundo, pelo poder temporal, e até dificulta um pouco a trajetória de Allan Kardec, né? Nós temos Getúlio Vargas, que a gente conheceu muito bem, foi um grande estadista aqui nosso no Brasil e que se perdeu e deixou a vida pelo caminho do suicídio, né? O Livro dos Espíritos, na sua questão 258, ele fala da escolha das provas. E a questão 258 fala para a gente assim: quando no estado errante e antes de se reencarnar, o espírito tem consciência e a previsão das coisas que lhe sucederão durante a vida? E a resposta é: ele próprio escolhe o gênero de provas que quer suportar, e é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Não é Deus que lhe impõe então as tribulações da vida como castigo, e os espíritos tornam a responder: nada ocorre sem a permissão de Deus, pois é Ele quem estabelece todas as leis que regem o universo. Perguntar então por que fez tal lei ao invés de outra. E aí eles dizem, complementam: dando ao espírito a liberdade de escolha, deixa-lhe toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências, de maneira que nada entrava no seu futuro. O caminho do bem, como o do mal, lhe está aberto. Se sucumbe, resta-lhe a consolação de que nem tudo se acabou para ele. Deus, na sua bondade, lhe dá a oportunidade de recomeçar o que foi mal feito. É necessário, aliás, distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós mesmos que criastes, mas Deus. Contudo, pela própria vontade, a ele vos expondes porque vedes um meio de adiantar-vos, e Deus o permitiu. Na questão 260, Allan Kardec pergunta: como o espírito pode querer nascer no meio de pessoas de má vida? E eles respondem: é necessário que ele seja colocado num meio onde possa suportar a prova que pediu. Pois bem, é preciso que haja analogia de situações. Para lutar contra o instinto do roubo, é preciso que se encontre entre pessoas dadas à prática de roubar. Na questão 261,
Kardec pergunta: o espírito, nas provas que deve suportar para chegar à perfeição, deve experimentar todos os gêneros de tentações? Deve passar por todas as circunstâncias que podem excitar seu orgulho, inveja, avareza, sensualidade, etc.? E os espíritos respondem: certamente que não, pois sabeis que há espíritos que desde o começo tomam um caminho que os isenta de muitas provas. Mas aquele que se deixa arrastar para o mau caminho corre todos os perigos desse caminho. Um espírito, por exemplo, pode pedir a riqueza e esta ser-lhe concedida. Então, conforme seu caráter, ele poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou se entregará a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que deva passar forçosamente por todas essas tendências. Na questão 264 tem assim: o que dirige o espírito na escolha das provas que quer suportar? Aí a resposta é: ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação, segundo a natureza de suas faltas, e o faça avançar mais rapidamente. Alguns se impõem uma vida de misérias e privações para tentar suportá-las com coragem. Outros querem se experimentar nas tentações da fortuna e do poder, bem mais perigosas pelo abuso e mau uso que delas se pode fazer e pelas más paixões que desenvolvem. Outros, enfim, querem experimentar-se pelas lutas que devem sustentar ao contato do vício. Na questão 266 tem assim: não parece natural que os espíritos escolham as provas menos penosas? E os espíritos respondem: para vós sim, para o espírito não. Quando se liberta da matéria, a ilusão desaparece e ele pensa de outra forma. Aí Kardec acrescenta uma nota, falando sobre o homem, sobre que o homem na Terra é colocado sob a influência das ideias carnais, que não vê em suas provas senão um lado penoso. Por isso que lhe parece natural aquelas que, do seu ponto de vista, podem coexistir com os prazeres materiais, mas que na vida espiritual ele compara esses prazeres fugitivos e grosseiros com a felicidade inalterável que entrevê, e então, que lhe importam alguns sofrimentos passageiros? E ele vai mais adiante. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, que versa sobre buscar e achareis, tem aquela passagem: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Essa é a primeira parte. E aí tem assim, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, sim: pede e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe e quem procura acha, e aquele que bate à porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem?
Aí, baseado nessa passagem aqui, os Espíritos fazem o seguinte esclarecimento para nós. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto, o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. E a partir daqui, a gente relembra o que a gente já falou anteriormente, e eles continuam explicando para a gente aqui assim, ó. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à caça do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu, a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é, imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia, então, a humanidade, sem a preexistência e a resistência da alma, evoluir? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade não se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Se Deus houvesse isentado do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a serem utilizadas descobertas e invenções de a ela desse modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem um incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada.
e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pede a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pede forças para resistirdes o mal e as tereis. Pede assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E como anjo de Tobias vos guiarão. Pede bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta e ela se vos abrirá. Mas pede sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças e quedas que derdes, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Esse livrinho aqui, Leis de Amor, é um livro que foi ditado por Emmanuel a Chico Xavier e a Valdo Vieira, em perguntas e respostas. Aqui tem detalhado como é que funciona as nossas reencarnações, a escolha das nossas provas, como é que a gente convive com os nossos semelhantes, como é que a gente resgata nossas faltas passadas, como é que a gente renasce num meio ou no outro, como é que a gente recebe entre nós irmãos a quem a gente desencaminhou no passado, como é que a gente resgata e como é que a gente evolui. Está bem detalhado aqui. Para encerrar, eu quero ler essa mensagem aqui de Ismael. É uma prece. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com os seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado,
rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu santo evangelho, possamos trilhar, vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica desse instante pelo nosso Brasil, pela humanidade inteira. Que assim seja. Que Deus nos abençoe. Agradecemos o Rogério pelo estudo da manhã de hoje, né? Jesus te abençoe agora e sempre. Agradecemos a presença de todos vocês aqui no salão, aqueles que estão nos acompanhando ao vivo aí no Facebook. Lembrando que na quarta-feira que vem, às 19h30, o tema é Emancipação da Alma com Eliane Bailão. Nós temos algumas campanhas aqui no centro, uma é permanente, né, a do quilo. Até eu conversava com o Ivan, que trouxe uma cesta básica para a gente hoje, que há 2 dias atrás eu recebi uma ligação perguntando se tinha algum mantimento no centro. Infelizmente não, mas a gente vai dar um jeito. E o Ivan hoje, né, traz uma cesta completa, a gente já vai encaminhar para a família que está necessitada. Então, aqueles que puderem trazer, nós não temos uma quantidade hoje muito grande de famílias que a gente assiste, mas tem sempre essas emergências que aparecem. Nós estamos com a campanha agora do inverno de cobertor, agradecendo também a Selminha, que trouxe 2 mantas hoje, né, para as famílias lá que a gente assiste no Parque Maieira com a sopa todo sábado de manhã. Então, quem tiver uma mantazinha, um cobertorzinho em casa, disponível aí para doar, a gente aceita de bom grado, ok? Deixa eu ver o livrinho aqui. Até a Márcia veio pegar um livro aqui, é muito interessante essas colocações, quando o orador mostra as fontes, né? Ele está baseado nas suas colocações. Bom, então nós vamos encerrar essa primeira parte. Agradecemos a Deus essa oportunidade. Aqueles que tiverem necessidade, passe agora no salão. Nós temos 5 passistas, aqueles que tiverem em condição depois se dirigir à sala de passe, ao terminarmos a nossa prece de encerramento da palestra da manhã de hoje. Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui na nossa casa, estudando um pouco da nossa doutrina espírita, que nós possamos, como nós falamos no início, procurar vivenciá-la, deixar os melindres de lado, os aborrecimentos, as coisas que nos chateiam, que nos perturbam, colocar acima de tudo isso o nosso trabalho, a obra, porque, como a página inicial disse, Jesus nunca para de trabalhar e nós muitas vezes temos deixado os nossos trabalhos por esses tipos de acontecimentos que fazem parte da evolução de todos nós, da humanidade terrena. Que Nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva no seu manto de amor e bondade agora e sempre. Nós queremos encerrar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Com essa prece, nós damos por encerrada a primeira parte, passamos para o trabalho na sala de paz. E os nossos parabéns aí a Silvana, que mora aqui ao lado, né, trabalhadora da casa, que ontem fez aniversário. Dá paz a ela e a todos aqui presentes. Um bom resto de domingo a todos nós.